Olá, estamos chegando aqui com mais uma aposta incerta hoje para falar de semifinais de Eurocopa e Copa América, né? Hoje tem aí os primeiros confrontos que decidem aí os dois finalistas de ambas as competições. Às 16 horas, horário de Brasília, a Espanha encara a França e à noite a Argentina encara o Canadá, valendo uma vaga na decisão da Copa América, jogo que você confere aqui no Meio Armadores a partir das 8h30. E nós vamos passar aqui pelos nossos palpites, nossas análises prévias desse jogo e também sobre o que a gente acha aí das odds e do mercado em geral, aí, de quais são as melhores opções, certo? Então vamos começar aqui já com o jogo da Espanha e da França e reúne aí duas seleções consideradas favoritas aí para esse torneio, mas que, ao meu ver, a Espanha sim tem entregado aquilo que se espera dela, enquanto a Francinha, a Adiel Reis, tá melando aí. Até que vocês conhecem essa expressão. Estevão Barros, nós temos um duelo de opostos nessa semifinal da Eurocopa, tá? Eu vou dizer o meu ponto de vista em relação a essas duas seleções. Primeiro, a Espanha apresentando o melhor futebol dessa edição da Eurocopa, jogando o fino da bola, eliminou a seleção da casa, uma classificação, digamos assim, de uma maneira apoteótica, né? Eliminando a Alemanha na prorrogação, belo jogo, trocação, um jogo franco, as duas seleções jogando realmente futebol. Para mim, a Espanha é a favorita contra a França, que tem um futebol mais decepcionante, muito burocrático. É o que essa seleção da França está jogando nessa Eurocopa. Isso, assim, me entristece um pouco em relação ao futebol, porque a França ela promete muito toda vez que inicia uma competição, seja a Copa do Mundo, seja a Eurocopa, enfim. A seleção francesa ela tem muito a oferecer e pouco a entregar. A Espanha, para mim, é a favorita, vence o jogo por 2-0. Tá? Eu acho que o ataque francês ele tem sido muito pouco efetivo para fazer um gol na defesa espanhola, que está muito bem arrumada. Então, do meu ponto de vista, a Espanha vence por 2-0, ainda nos 90 minutos. Eu acredito que a França não tem condições, pelo futebol que vem mostrando, de superar a Espanha, Estevão Barros. Eu não sei se na Eurocopa tem disputa de terceiro lugar, porque Não, senão o não, não Mbappé vai tem. ter, né? Ainda bem. Então, a França já pode encerrar aí, comprar as passagens de volta para a França, porque, infelizmente, para a França é decepcionante. Para a Espanha, ela vai para essa final aí como favorita. E, assim, Estevão Barros, se a França resolver jogar futebol, pode até ser que equilibre o jogo. Mas convenhamos, pelo futebol mostrado até aqui, a Espanha é muito favorita para essa classificação. Detalhe, se a seleção da Espanha, quando ia mal, já jogava bem, agora que está bem, Estevão Barros, tem tudo para conquistar aí a Euro 2024. Pois é, do outro lado a seleção francesa, Cássio Ângelo, que é uma lástima, né? A seleção tem uma dificuldade absurda para fazer gols, fez apenas 3 gols nessa Eurocopa, sendo que 2 deles foram contra. Ou seja, é um ataque inoperante e não é qualquer ataque, né? Nós estamos falando aí de caras do calibre de Mbappé, Griezmann, Marcos Thuram, que até aqui nessa Eurocopa tem sido uma decepção imensa, Cassiano. Sim, Estevão Barros, e uma seleção que disputou duas finais de Copa do Mundo em sequência, é realmente uma produtividade muito, muito abaixo do que a gente projetava. Ah, depender aí de Colomani, embora o Thuram seja um excelente jogador, mas é um jogador ainda novo, ao meu ponto de vista, falando de seleção francesa. E essa seleção simplesmente, Estevão Barros, que não encaixou nessa Eurocopa. A verdade é essa. Então, acompanho o Adiel. Não seria tão ousado a ponto de arriscar
num placar de 2-0, mas pela inoperatividade do setor ofensivo da França, mas com uma defesa sólida, eu acho que poderemos arriscar em menos de 1,5 gols nessa partida. Eu acho que a partida será decidida ali 1-0, ou até mesmo um 0-0 que leve para a prorrogação e joga seco para fechar o bilhete e a classificação da Espanha. Pois é, nos confrontos diretos tem um certo equilíbrio entre eles. Na última Liga das Nações, em 2021, a França venceu a Espanha. Depois, num amistoso em 2017, a Espanha venceu a França. Enfim, está sendo bem trocado aí os jogos entre eles. Mas acho que dessa vez os espanhóis chegam com um relativo favoritismo em relação aos franceses, pelo que não tem jogado. O mercado também enxerga dessa forma a França, aliás, a Espanha como favorita. A odd da Espanha está variando entre 2,60, aliás, 2,59 a 2,73, enquanto a França está aí com 3,5 a 3,20. Um leve favoritismo para a Espanha. Acho que os apostadores aí, levando em consideração o talento individual também da seleção francesa. E o empate, o Cassiano sugeriu também, está aí, tá na frente da França, inclusive, na linha de favoritismo, pagando aí entre 2,80 a 2,95. Mercado de gols, a França, aliás, acima de 1,5 gol tá 1,49 a 1,53, enquanto que abaixo tá 2,44 a 2,63. Essa é a variação nas casas de aposta, ou seja, o pessoal acreditando aí num placar até minimamente aí com gols, né? Um 1-1, um 2-0, indo no palpite do Adiel. Isso porque o abaixo de 2,5 também está ali com uma odd de 1,50, 1,57. Então, uma galera acreditando aí que será um jogo de poucos gols entre Espanha e França, até porque é difícil ter uma goleada, né? Tem que ser muito otário, se esforçar demais para tomar 7-1, por exemplo, numa semifinal de uma competição importante. Realmente é uma coisa que acho que nós nunca veremos, né? Num campeonato grande de seleções, a seleção sendo goleada por 7-1 numa semifinal, por exemplo. Acho que é impossível isso acontecer. Então, Foi da torcida. exato. Então, acho que é mesmo difícil ter uma goleada. Para classificação, a Espanha também aparece como favorita, pagando aí 1,80, e a França com 2 ali de média. E o ambos marcam, sim, 2 de variação, e o não ali na casa de 1,73. São as opções aí que o mercado está oferecendo. Acho que uma classificação da Espanha, como os senhores falaram, é uma ótima opção. E esse ambos marcam aqui também. Acho que o não, pelo que a França não tem feito, Adiel Reis, pode ser uma opção interessante também, né? Estevão Barros, ambos marcam. Eu não apostaria no ambos marcam porque o ataque francês ele é muito inefetivo, né? Muito inefetivo. Você pode tentar, ele ok, mas o ataque francês ele depende muito assim de jogadas esporádicas. Quem viu o último jogo aí sabe que a França precisa muito do Mbappé para jogar alguma coisa, precisa de. Eu não consigo entender, Estevão Barros, como a seleção francesa, número 2 do ranking mundial, tá? Do ranking da FIFA, é uma seleção que hoje não consegue finalizar mais do que seu adversário. Tá? Troca muito passe, tem muita posse de bola, teve mais lançamentos da defesa para o ataque, eu concordo, mas não consegue finalizações direto no gol. É uma característica interessante negativamente da seleção francesa. Então, se fosse colocar R$500, eu colocaria na Espanha a classificação aí.
é certa. Mas como eu não tenho R$500, Estevão Barros, 25 centavos é o máximo que eu posso apostar. É isso aí, cada um aposta aquilo que consegue dentro de um limite, né? Sem se sacrificar, sem cometer loucuras aí. Tem que ter responsabilidade também na hora de apostar. Cássio Ângelo, esse ambos não marcam, na verdade. É uma opção interessante, aliado com a classificação da Espanha, ou até a vitória da Espanha no jogo. Sim, Estevão Barros, esse seria o meu bilhete, se eu fosse fechar o ambos marcam não. Classificação da Espanha, acho que chegamos aqui finalmente a um consenso que a Espanha entra como favoritaça para esse jogo e o ataque da França inefetivo. Como é um ataque que depende de jogadas esporádicas, acredito que a Espanha não deve se expor tanto. O perigo é acontecer aquilo que aconteceu também no jogo da Alemanha, aquele abafo e a defesa espanhola mais uma vez não conseguir suportar a pressão. Mas se a Espanha conseguir fazer um jogo burocrático, que eu acho que deve ser a postura adotada nessa semifinal, ambos marcam não classificação da Espanha e para fechar uma odd legal, joga seco também aí menos de 1,5 gols na partida. São opções e variações interessantes aí para esse confronto de semifinal de Eurocopa entre Espanha e França. Vamos falar agora de Copa América. Copa América que tem um jogo interessante também na terça-feira. A Argentina, atual campeã do mundo e da Copa América também, encara o Canadá valendo uma vaga na grande decisão. Esse jogo já ocorreu na fase de grupos, foi a estreia da competição, inclusive. E o nosso queridíssimo Canadá foi derrotado por 2-0. Adiel Rei, nós fizemos esse jogo, um jogo interessante de observar ali o time canadense jogando, mostrou ali que não são apenas 10 bonecos, mais um Alphonso Davies, tem alguns jogadores interessantes. Está numa crescente na competição e chega como azarão total aí, né, para surpreender os argentinos. Você acha que teremos um milagre de Nova York, Adiel Reis? Milagre de Nova York, né? Para os canadenses seria maravilhoso, Estevão Barros, mas o Sol tem que estar alinhado com os planetas, a Lua tem que estar cheia, enfim, as constelações têm que estar todas visíveis. Eu não sou muito bem desse negócio de astrologia, mas A hora é tem que por estar aí nesse batendo, né? tem que ser horas iguais, alguém tem que estar pensando em alguém. Por que, Estevão Barros? O Canadá ele é muito inferior ao time da Argentina. A Argentina pode poupar, inclusive, alguns jogadores aí. Eu não vejo o Canadá fazendo frente à seleção argentina. Tudo bem que a Argentina sofreu contra o Equador, mas Estevão não tem condições futebolísticas do Canadá se classificar. Estou secando, talvez, estou jogando aquela negatividade para ver se melhora, pode ser, mas vamos ser realistas aqui. O Canadá vai precisar jogar a melhor partida da sua história para tentar superar essa Argentina, que por si só ela já entra classificada. A Argentina entra com uma responsabilidade do que a Colômbia fez contra o Panamá, tá? Ela entra para se mostrar superior, para tentar definir a partida o mais cedo possível, para realmente poupar seus jogadores para a grande final. Se a Argentina se complicar, aí sim o Canadá pode ter chance. Eu apostaria em mais de 3 gols, tá? E os 3 todos da Argentina. 3-0 no mínimo a Argentina vai fazer contra o Canadá aí, Estevão Barros. Eu acho que começou a Copa América para a Argentina de fato e eles vão encarar esse jogo de uma maneira mais séria e tentar definir o mais rápido possível. Então, um placar mínimo de 3-0 para a Argentina contra o Canadá nessa semifinal e o milagre de Nova York vai ficar para a Copa do Mundo, né? Quando eles chegarem na semifinal da Copa do Mundo, eles vão conseguir aí. Cássio Ângelo, a Argentina que passou sufoco contra o Equador, para muitos deveria ter sido eliminado, inclusive com bola rolando, passou nos pênaltis e agora encara o Canadá aí
Acha que os hermanos vão começar a parar de jogar a Copa América no modo férias? Vão encarar de fato a seleção canadense ou vão se poupar para a final aí e seguir os conselhos do Adiel Reis, já que a diferença técnica entre as equipes é grande? É difícil para a seleção argentina conseguir manter o foco que estava na Copa do Mundo. A seleção argentina está meio que fazendo aquele evento de formatura, sabe? Encontro de 10 anos da turma de 2022 que ganhou a Copa América. Os meninos estão se divertindo. A questão acredito que a Argentina mais uma vez vai fazer um jogo burocrático, Estevão Barros. O que vai mudar é a equivalência entre as seleções que vai enfrentar. Eu acho que o Equador está um passo à frente da seleção canadense em termos de estrutura, em termos de futebol bem jogado. Acredito que vai ser um jogo aí com menos de 2,5 gols. Jogaria seco também na classificação da Argentina no tempo normal. Pois é, a vitória da Argentina, olha só, hein, tá pagando aí 1,30 a 1,39 de média, uma odd baixíssima, favoritismo muito grande dos argentinos. O empate 4,75 a 4,55 a 4,96. E o Canadá aparece como uma zebraça aí, pagando de 9,50 a 10,50. Essa é a variação, ou seja, o Canadá é uma completa zebra. Eu vou sugerir aqui o lado negro da força para você que quer de repente brincar e também Esporte. meter o louco no grupo da família, no grupo da firma. Claro, para você fazer isso, obviamente, você tem que te apostar valores módicos. Mas por que não acreditar no Canadá, hein? Por que não acreditar no milagre de Nova York? Eu estou fechado com o Alphonso Davies, que nem vem jogando bem. A Copa do Alphonso Davies até aqui é discretíssima. Mas eu confio em Sheffield. Eu confio em Sheffield, exatamente, Adiel Reis. Eu confio em Larin, em Laria e seus companheiros aí, que eles irão eliminar a Argentina na terça-feira e nós faremos esse jogo aqui ao vivo com muita emoção. Então eu vou sugerir a você a meter o louco aí e apostar nessa zebra. Vai que se você acerta, você pode falar isso pro resto da sua vida, entendeu? Por exemplo, você sair daqui com apostar uns R$ 5 aqui na vitória do Canadá, uma odd aqui que tá de 10, você sai com 50 mango. Olha que Pega uma retorno pizza legal, no hein? Exatamente, já dá pra garantir uma caixinha de cerveja aí tranquilamente. E uns ou amendoim duas ainda pra, cervejas pra, para só Itaipava. então. Se for uma cerveja barata, consegue até duas e uns amendoim ainda pra comemorar a eliminação da Argentina. O mercado de gols, o 1 ponto acima, 1,5 acima, tá mais 1,5, né? Tá aí também baixo, 1,30 de média. E o abaixo tá 3,20, 2,40, tá uma variação por aí. 2,5 mais 2,5 tá de 2 a 2,6 e abaixo de menos 2,5 tá ali entre 1,80 e 1,87, ou seja, galera, não achando que teremos muitos gols nesse confronto. Galera achando aí que vai ser uma vitória módica da Argentina diante do Canadá. Opa, peraí. O ambos marcam. O não tá pagando 1,53 a 1,57, enquanto que o sim tá pagando aí de 2,41 a 2,45. E a classificação, a Argentina franca favorita, uma odd irrisória aqui de 1,17 a 1,21 é a variação, e o Canadá de 5 de 4,50 a 5. Então, amigos, se vocês quiserem seguir o conselho lógico, lúcido, vocês fecham aí com a Adiel e Cássio, que é o quê? Uma vitória da Argentina, mais ali ambos não marcam, senhores? Olha, se for para ser arriscado, sim, porque a Argentina entrou num
às vezes entra ali numa fase de relaxamento durante as partidas. Mas se for para ser conservador, eu jogaria menos de 2,5 gols. Então, uma vitória da Argentina e um menos 2,5 gols. E aí fecha um Isso. bilhete É, no modo racional, lúcido ali, um pouco conservador. isso, tá? Para fechar seguro, mas se for para ser usado, ambos marcam e a classificação seca da Argentina. E se você quiser ser hardcore ousado, você vem aqui na vitória do Canadá e ainda mete aqui para classificar o Canadá também com a odd de 5, olha só. Você garante aí um Mas retorno foi de... Você apostar R$ 5 aí numa odd de 15, você vai ter quanto, Cassiano, de retorno? Eu não fiz a conta de cabeça. quanto? 15 e 5. Tem um retorno de 150%. Olha aí, então... se você apostar R$ 5, 75 mandos Exato. aí, já dá para comprar um hambúrguer também nessa conta aí, além da cerveja. Mas é isso, senhores. Lembrando que você deve jogar sempre com responsabilidade, nada além daquilo que você já programou para jogar, não gastar dinheiro de aluguel, não gastar dinheiro de conta de água, luz, esses gastos que são essenciais na sua vida e que se você não tiver, você vai se prejudicar aí, certo? Prejudicar suas finanças. Então, gaste o troco do pão, a grana do lazer que você ia destinar para comer uma coxinha, você pode jogar aqui e se divertir aí com o milagre de Nova York e também com uma classificação da Espanha ou da França aí na Eurocopa, tá bom? Então, é isso. Lembrando que não é uma recomendação de apostas, Chambá, só uma análise esportiva. Exatamente. Voltamos então na semana. Não, amanhã. Voltamos amanhã. Com mais uma análise, dessa vez dos outros confrontos que restam aí de Copa América e Eurocopa, para definir aí os finalistas e também quem vai disputar o terceiro lugar da Copa América. Hein? Que alegria deve ser esse jogo. Mas é isso, senhoras e senhores. Valeu. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima. Falou! Falou!